Bom, pessoal, na bolha do Twitter da teoria das bandeiras, está rolando agora uma discussão sobre Paraguai ou Uruguai. E essa discussão não faz sentido nenhum. Já explico por quê. Roda a vinheta. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Ojeda, eu sou o CEO da Moche Internacional, que é uma empresa especializada em residência fiscal no Paraguai. Não obstante, eu também trabalho com direito internacional há mais de 10 anos. E eu já fiz offshores no Panamá, eu tenho parceiros que fazem Uruguai, inclusive estou com a minha ida para o Uruguai agendada para daqui a alguns meses. Então, eu não acho saudável para o mercado ficar denegrindo a imagem do serviço que outra pessoa presta, ou do país que outra pessoa trabalha, para me aproveitar do hate, me aproveitar como marketing. Eu acho que isso é uma estratégia muito ruim. E tem um rapaz, Gustavo Strobel, eu acho. Ele até me bloqueou. Ele fez um comentário, me marcaram para que eu respondesse, ele me bloqueou para que eu não pudesse responder. Que ele é cheio de ficar falando que o Paraguai é violento, não sei o quê. E eu entendo que ele trabalhe só com o Uruguai, tá? Não vejo nenhum problema nisso. É o serviço dele. Mas assim, quando ele fica. Quando o grande produto que ele tem a oferecer é falar mal dos outros, eu acho que ele não tá num caminho certo, num caminho bom. Mas até aí problema dele e dos clientes dele. Se você é cliente dele, sinto muito. Eu acho que essa não é a melhor abordagem, não é a abordagem mais honesta, até porque boa parte do que ele fala ali são mentiras, são dados que você pode apurar, são públicos, então não tem nada daquilo do que ele fala, mas tudo bem. Não faz sentido nenhum comparar o Paraguai com o Uruguai, tá? E eu vou te dizer o motivo. Bom, eu tenho uma tia que mora no interior de São Paulo, e esses dias ela veio falar comigo, ela queria investir em São Paulo. Ah, eu quero um local bom para comprar um apartamento. Aí ela falou comigo e ela falou com outro primo meu que é corretor de imóveis. Esse primo meu que é corretor de imóveis, ele é especialista em imóveis para investimento. E ele falou para ela: olha, esse bairro aqui é o bairro que mais cresce. Tem uma delegacia nova nesse bairro, então a criminalidade está diminuindo. O imóvel hoje está barato, perto do que vai valer daqui a 1 ou 2 anos. Então, para investimento, é um ótimo bairro para você investir. Quando ela me perguntou, eu falei: ah, tia, comprando Tatuapé, na Moca, em bairros consolidados. Por quê? Porque eu sou leigo. E aí que está a questão. O Uruguai é um país consolidado. Então, o custo de você entrar, comprar um imóvel e investir será maior. As obrigações tributárias são maiores, você tem mais obrigações, o imposto é maior. O IVA no Uruguai é 22%, o IVA no Paraguai é 10%. Né? A isenção para impostos para rendas internacionais no Paraguai é vitalícia. No Uruguai é de 11 anos. No 12º ano você paga imposto em cima dessa renda internacional. Então, não são situações sequer semelhantes. Eu, como leigo, quando eu falo para minha tia comprar em Tatuapé, eu estou pensando assim, ah, tia, você não quer lucrar, você quer um imóvel bom ali para morar, um lugar legal. E realmente, se você quer sentar sua bunda numa cadeira e ficar tranquilo, o Uruguai é melhor do que o Paraguai. Ele tem mais estrutura. É um país rico. É um país que tem metade da população do Paraguai. Em compensação, qual que é a tendência de longo prazo? A pirâmide etária do Uruguai é uma catástrofe. Eu falo disso no meu curso ali na Educação Real. A pirâmide etária da Argentina e do Brasil também são péssimas. Na América do Sul só tem dois países com a pirâmide etária ok: Paraguai e Bolívia. A Bolívia é dominada pela esquerda, não vale a pena investir lá de forma nenhuma. E o Paraguai, que sempre foi governado pela direita. Então, no longo prazo, você prefere investir num país em que a população vai envelhecer e ele vai ter que mudar as regras do jogo para manter essa população mais velha viva, vai ter que criar uma bolha, um INSS, uma bolha para sustentar essa galera, ou um país jovem, com uma média de idade muito mais jovem, que a criminalidade tem diminuído muito, inclusive hoje tem menos crimes por habitante do que no Uruguai.
que todas as características boas do Uruguai, que é ser próximo, ter uma cultura muito próxima da brasileira, ser acessível, você pode ir até de carro, e poder andar armado. Todas essas coisas boas do Uruguai, você também tem no Paraguai. Com a diferença de a infraestrutura do Uruguai é muito melhor. Estradas, telecom, a parte de internet, são melhores. Eu acho que contra fatos não há o que ficar argumentando. A questão aqui é, esse Gustavo Strobel até comentou, nem me lembro se foi no Twitter, mas ele comentou que um amigo dele foi assaltado dentro de um supermercado em Encarnação. É muito difícil que isso tenha acontecido, porque os índices de crime de Encarnação são 1/10 dos índices de criminalidade do Uruguai. A média do Uruguai é 10 vezes superior à média de Encarnação. É a região mais segura do Paraguai. Então, é muito difícil que tenha acontecido. Mas se aconteceu, bom, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, infelizmente. Então, essa comparação, principalmente quando ela vem de um cara, igual eu falei do vídeo do Avelino, quando o peixeiro fala que peixe é a comida que mais faz bem, e o açougueiro fala que é carne, e o dono da banca de verdura vai falar que é a verdura, e o dono da banca de fruta vai falar que é a fruta, você tem que desconfiar. Porra, esse cara vende o que ele tá falando. Eu hoje trabalho com o Paraguai, mas eu poderia trabalhar com qualquer país do mundo, inclusive Uruguai, Panamá, eu tenho parceiros para fazer todo o serviço ali e faço, tá? Eu tenho clientes específicos que eu faço. Paraguai e Uruguai, Paraguai e Panamá. Depende da estratégia. A questão é, eu não vou ficar atacando de graça o Uruguai por uma questão de, ah, não, eu preciso vender o meu peixe. Porque isso é feio. Isso é desonesto. Então, o Gustavo ali da Passaporte Tech respondeu esse outro Gustavo Strobel lá, Nômade Capitalista, acho que é o nome do perfil dele. E meio que teve um estrezinho ali rolando. Mas assim, é um cara extremamente desonesto. Eu não aconselho que você siga os conselhos dele. Mas se você for seguir, dá uma pesquisada, verifica antes os dados públicos do que ele está afirmando. Porque de tudo que ele falou até agora, a única coisa que eu concordo 100% com o que ele diz é que no Paraguai você paga propina para policial na estrada. Isso acontece mesmo. E aí tá a sua escolha. Você quer pagar R$ 100 de IPVA por ano, né? Se o carro for até 2022 é R$ 100, de 2022 a 2024 é 200. Se você quer pagar R$ 200 por ano no IPVA e pagar de vez em quando 100, R$ 200 de propina ali para um policial, porque você está com o pneu careca, porque você não tem os dois triângulos no porta-mala, porque você não seguiu a lei local, você não está com o farol aceso, você prefere fazer isso ou pagar o absurdo do IPVA no Brasil, ou pagar o imposto sobre o veículo no Uruguai, que é mais alto do que no Paraguai, e não ter que pagar essa propina. Bom, no Brasil você tem o pior dos mundos. Então você tem o imposto alto e a propina. Se você for para o Rio de Janeiro de carro, você vai pagar propina. Se você for, dependendo da estrada ali que vai para o Nordeste, também você vai pagar propina. Se você for passar ali por alguma estrada perto de aldeia indígena, você paga pedágio para os índios. Então, é tão diferente assim, não é? Eu também acho errado, eu acho ruim. Mas veja lá, é pior pagar a multa? É pior pagar um IPVA mais alto? É uma escolha sua, entendeu? E quanto a isso, eu concordo com ele. Não é uma característica legal mesmo. Mas acontece. É melhor do que pagar o IPVA alto e pagar a propina mesmo assim. E outra, é melhor do que pagar o IPVA alto e pagar a multa. Porque se você está descumprindo a lei, você teria que pagar a multa. Eu tenho muitas críticas também ao Paraguai. Apesar de trabalhar com o Paraguai, eu tenho um vídeo aqui que eu falo, não vá ao Paraguai sem ver esse vídeo, que é um vídeo de críticas ao Paraguai. Mas eu não acho legal uma pessoa ficar criticando o serviço, o país que outra pessoa presta o serviço, inventando dados, inventando situações para promover o próprio serviço. É claro que dá engajamento, porque treta dá engajamento. Mas prestar serviço vai muito além de engajamento. Eu, por exemplo, antes de prestar serviço no Paraguai, eu já tinha um nome dentro da bolha. Eu já era conhecido por muitos, eu já tinha muitos seguidores, eu já tinha canal no YouTube, eu já era advogado, eu já era presidente de comissão, eu já tinha palestrado em eventos, eu já tinha artigos. Imagina se eu ia pegar tudo isso e jogar fora para ficar aqui atacando uma pessoa ou atacando o país que uma pessoa trabalha, simplesmente
por uma questão de: "Olha, eu preciso aparecer em cima ali". Tem muita gente falando daquele país: "Eu preciso muito que esse país saia da bolha, que as pessoas parem de considerar". Eu não quero que vocês parem de considerar o Uruguai. O Uruguai é interessantíssimo. O pessoal do Nubank só deu certo porque eles começaram a empresa no Brasil e os sócios no Uruguai. Hoje a empresa já está mudando para a Europa e os sócios também estão se mudando para a Europa. Mas no começo foi isso que fez eles escaparem do imposto. E imposto é roubo, então não tem problema. A questão é, vamos ser honestos? Vamos colocar os dados, vamos falar do que é verdade, porque senão, se não tem esse vínculo de confiança, fica muito complicado. E na Mochê nós temos equipe no Paraguai, mas eu tenho parceiros que prestam serviço para a Mochê que fazem Panamá, Uruguai, offshore nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Europa inteira. Não é por isso que eu vou deixar de trabalhar. Se o Paraguai deixar de ser uma boa opção, eu vou ser um dos primeiros a falar, gente, o Paraguai tá uma bosta. Passou uma lei aqui que ficou tudo um lixo. A questão é que é muito improvável disso acontecer, porque o Paraguai é um país pobre, ele é refém. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas de fora da bolha libertária não entendem que não é que o Paraguai é um país de arcanjos. Os políticos são parasitas em qualquer lugar do mundo. Só que no Paraguai eles são reféns dessa situação de liberdade econômica, porque eles pioram um pouquinho a situação, a população reage. Eles pioram um pouquinho a situação, o empresário sai de lá. Então eles não têm como piorar a situação da mesma forma que o Brasil tem, da mesma forma que a Argentina tem. De uma hora para outra, uma canetada muda tudo. O Uruguai, o Uruguai já teve presidente de esquerda, já teve presidente de direita. É uma população conservadora, comparando com o Brasil e a Argentina. É uma população conservadora. E eu não acho, de forma alguma, que o Uruguai deva ser descartado. Se você já está consolidado, se você não quer investir, se você não quer crescer, se o seu foco não é crescimento, o Uruguai pode ser uma boa opção porque você vai ter menos dor de cabeça. Em compensação, você vai pagar mais caro no IPVA, você vai pagar mais caro no seu IVA. Depois de 10 anos, o seu imposto sobre rendas internacionais vai ser tributado como qualquer outra renda no Uruguai. Durante esses 10 anos, você vai ter que declarar esse imposto. Algumas características que não me agradam e não são o meu fim último quando eu busco propagar ideias para o público. Eu quero que o público entenda que há uma alternativa de muito mais liberdade. Mas o Uruguai, comparado ao Brasil, é muito livre e é muito melhor. Então eu não vou ficar denegrindo o Uruguai. E condeno de forma vergonhoso o que esse cara faz. E é só isso que eu queria dizer. Tem um outro cara também que tava falando mal do Paraguai esses dias. O. Qual que é o nome? É conhecido, Brasileiro Sem Fronteiras. Também tava falando mal do Paraguai, falando um monte de groselha. É aquilo, o Brasileiro Sem Fronteiras trabalha com o Panamá. Né? É estranho, né? Porque eu também trabalho com o Panamá, eu trabalho com pessoas que prestam serviços para esses caras. Porque eu não trabalho com desconhecido. Eu trabalho com gente que me veio altamente indicado, que fez pelo menos 20, 30 pessoas conhecidas. E eu acho o Panamá uma ótima opção. Mas ele não é melhor do que o Paraguai em todos os cenários. Em alguns cenários é, em outros não. Aí depende do seu cenário. Né? Se você quer abrir uma offshore que tenha cripto e tesourada, o Panamá é uma excelente opção. Na verdade, hoje no mundo é um dos melhores. Se você quer abrir uma offshore para prestar serviço, Panamá é uma ótima opção. Você tendo a offshore no Panamá e a residência fiscal no Paraguai ou no Uruguai. Com a diferença que, se for no Uruguai, você vai ter que pagar imposto depois de 10 anos. E durante esses 10 anos, você vai ter que declarar todas as suas rendas internacionais, inclusive a distribuição de lucros da sua offshore. É claro que você pode ter uma offshore no Panamá, uma residência fiscal no Uruguai, e todos os seus gastos são feitos com um cartão de crédito internacional vinculado à sua offshore. Você não vai pagar imposto nem daqui a 12 anos, nem daqui a 20 anos. Veja, são cenários diferentes. No Paraguai, você tem essa vantagem, você pode fazer isso, mas se você mandar para você mesmo lá, também não tem imposto daqui a 20 anos. Se você for proprietário de criptomoedas sem KYC, e aqui no Brasil você der origem, e eu não vou explicar aqui como é que se faz isso,
mas é uma manobra contábil, tá? Você vai pagar 15% de imposto sobre todas as suas criptos, ao dar origem. No Paraguai, o imposto é zero. No Uruguai, o imposto não é zero. Aliás, o imposto é zero durante 11 anos. Se você fizer isso dentro dessa janela de 11 anos, o imposto vai ser zero. Mas você vai ter que declarar. E depois, todos os anos, você vai declarar o que você fez com essas criptos. E se você não tiver gastado em 11 anos, no 12º ano, o que você gastar com essas criptos, você vai pagar imposto em cima disso. Veja, são cenários absolutamente diferentes. É uma comparação completamente descabida. Então não caiam nessa burrice, tá? Não caiam nessa burrice. Verifiquem e entenda o seu cenário. Se você é nômade digital, se você presta serviço para o exterior, você quer viver num país mais caro ou num país mais barato? Sendo que a sua renda não vai ser tributada em nenhum dos dois. Talvez, dependendo da sua renda, seja melhor Montevidéu, Punta del Este. Lugares excepcionais. Agora, se você consegue ter uma qualidade de vida bem ok em Assunção, e muito mais network, porque Assunção hoje é a quarta cidade mais procurada por nômades digitais no mundo. Tem devs ali da Holanda, da Alemanha, da porra toda. De repente, você não tem uma renda tão maravilhosa assim que você possa investir em luxo de morar em Montevidéu, que realmente seria muito bom. Mas você quer prospectar e você vai nesses meetups semanais em Assunção e pode prospectar clientes, prospectar parcerias, fazer negócios. Veja, é o cenário que muda aí. Não são características do país. O país está lá, com as características dele. É o seu cenário que vai demonstrar qual é a melhor opção. E eu presto essa assessoria. Inclusive, em vários clientes eu falo: o Paraguai não é uma boa opção para você. Para você, o melhor cenário é esse ou aquele. Como eu falei do Panamá, como eu falei dos Estados Unidos. Depende da situação. Agora eu vou sair atacando. Não, o Panamá é uma bosta. O Uruguai é o país que mais teve aumento de sequestro nos últimos 2 anos. Eu mostro esse dado lá no curso da Educação Real. Mas eu não vou twittar. O Uruguai é uma bosta, é o país que mais aumentou sequestros nos últimos anos. Eu não vou comentar isso. Porque o Uruguai continua sendo uma excelente opção. É mentira. Se eu comentar isso, eu estarei mentindo. Assim como a Argentina é uma boa opção, se você é brasileiro. Por mais que eles tenham 40 anos de peronismo lá, é melhor do que morar no Brasil. Inclusive, para mim, se eu tivesse condição financeira de morar em 6 meses em Montevidéu, 6 meses em Buenos Aires e manter a residência fiscal no Paraguai, para mim esse é o cenário perfeito na América Latina. Você está nas duas cidades com mais qualidade de vida da América Latina, só que são mais caras. Assunção é uma versão genérica dessas duas cidades. Dá para passar 4, 5 anos em Assunção, tendo uma qualidade de vida ok. Inclusive, parte do planejamento é esse: ter algum dinheiro economizado nesse cenário, para depois, como muitos nômades digitais fazem, mora 6 meses em Assunção, mora 6 meses na Croácia, mora 6 meses na Hungria. Vai bater perna, vai conhecer locais muito diferentes, cultura muito diferentes. Boa parte dos nômades digitais focam nisso. Repito, eu não tenho nada contra o Uruguai. Eu trabalho com o Uruguai também. Mas sair denegrindo o Paraguai como se fosse a coisa mais absurda do mundo não é honesto, no mínimo. E fazer ameaças na DM e tudo mais, como eu sei que aconteceu também, aí eu já descarto qualquer possibilidade de parceria com essa pessoa. Não é com o país, eu não tenho nada contra o Uruguai, eu tenho parceiros lá, inclusive mais de um. E eu tô indo para lá fazer a minha documentação também. Não tenho nada contra. Agora, tem que ser honesto, né? Bom, deixa o like, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas. Comente aqui, né, nos comentários o que você acha. Se você chegou a ler esses tweets, o que você achou dos tweets. E por hoje é só. Se você quiser ajudar o canal Bitcoin Lightning Network e Bitcoin, tem outras formas de ajudar o canal aqui na descrição. Você pode ser membro do canal a partir de R$ 4,99.
e ajudar a manter esse canal no ar. E por enquanto é só, pessoal. Valeu!